Programa que toda semana vai discutir os aspectos mais relevantes da conjuntura nacional e internacional com o camarada Léo Leal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Léo. Boa noite. Uma noite agitada, né, André? Uma noite agitada, Léo, uma conjuntura que toma contornos inimagináveis num espaço nem de 24 horas. Às vezes, o espaço de 4 horas ela pode mudar, né? A gente chega hoje numa situação... A gente vai falar... eu vou falar sobre o tema do programa de hoje, mas em seguida quero falar sobre 2 datas importantes para todos nós revolucionários, né? Que são importantes. Bom, o programa de hoje, o tema, obviamente, não poderia deixar de ser condenação de Bolsonaro e a crise na extrema-direita, né? Bolsonaro terminou de ser condenado há menos de 15 minutos, foi feita a dosimetria da pena dele, a 27 anos e 3 meses de prisão. O Braga Neto, se não me engano, há 26 anos e alguns meses, e o Anderson Torres também há 26 anos e alguns meses, né? Mas antes de entrar no tema, as 2 datas que são... A primeira é do último dia 9 de setembro, né? Por que 9 de setembro? 9 de setembro de 1976 ocorreu o falecimento do grande líder revolucionário chinês Mao Tse-tung, né? Criador da República Popular da China. Data importante para todos nós que somos revolucionários, por mais avaliações críticas que façamos das metodologias e da estratégia maoísta utilizada, mas nunca negaremos a importância fundamental e decisiva da revolução naquele país, que transformou a China, que criou as condições para que a China seja hoje, inclusive, o país que nós caracterizamos como nação socialista, né? A outra data fundamental, que não poderia deixar de ser, que não é uma comemoração, essa é uma lembrança, né, do golpe perpetrado pela extrema-direita e os fascistas contra o presidente Salvador Allende no dia 11 de setembro de 1973. Derrubou o governo do camarada Allende, né? O governo, nós sabemos que propõe a transformação para a sociedade, a formação social chilena para uma sociedade socialista, e, em suma, mas pela via do reformismo, né? E eu queria só um rápido comentário do camarada sobre essas 2 datas, Léo, antes de entrarmos no programa, que são tão importantes. Olha, qualquer homenagem que se faça aos camaradas nos permitam a pretensão de chamar a essas 2 figuras históricas da luta do proletariado de camaradas, como se fôssemos pares deles. Não, nós estamos muito abaixo. Sem dúvida. Os camaradas Mao Tse-tung e Salvador Allende. De Mao Tse-tung importa dizer, certo? Importa dizer que foi um profundo, além de um revolucionário irretocável, certo? Além de ser um revolucionário exemplar, desde o ponto de vista político, ponto de vista ideológico e também teórico. Ele era um filósofo, e, para quem não sabe, Mao Tse-tung também foi um grande poeta, certo? Isso é pouco divulgado, mas foi um grande poeta. Isso a gente tem que reafirmar sempre. O fato da aplicação da estratégia da guerra prolongada na China, certo? Foi perfeita, correta e deu certo. Sim. Certo? A participação, num primeiro momento, da Guerra de Libertação Nacional contra a invasão japonesa, perfeito. Inclusive, fica o exemplo agora para a Venezuela, certo? O problema todo foi a tentativa de transformar ou transportar mecanicamente essa estratégia para outros países que não tinham as mesmas características da formação social chinesa. Sem dúvida. Certo? Muito bem lembrado. Nosso programa revolucionário é sempre o mesmo, né? As bases,
o marxismo, etc., transição, deixa bem evidente, a palavra é uma palavra complicada, a transição do socialismo para o comunismo, certo? Da ditadura do proletariado para uma sociedade sem Estado, que é a sociedade comunista, certo? Isso são princípios nossos programáticos. Sem dúvida. E por isso, por compartilhar essas visões gerais, é que nós não consideramos correto, elementarmente correto, considerar as teorias e a prática de Mao Tse-tung como uma parte ou um adendo que seja ao marxismo clássico ortodoxo. Não é. A metodologia é a mesma, os princípios são os mesmos, a filosofia geral é a mesma, a concepção da história de como se transformam as sociedades é a mesma. Então, você não pode falar. Você pode dizer que Mao acertou ou errou ali do ponto de vista tático. Eu, particularmente, tenho observações críticas a essa tentativa. Eu não, nós do MM5, né? Temos essas observações críticas à tentativa de impor ou implantar a mesma estratégia aplicada à realidade chinesa, no caso do Brasil e outros lugares. Em Angola, por exemplo, que achamos que a posição de Mao não foi a posição correta. Ponto. Mas sim, Mao está do nosso lado. Está no nosso campo, né? Está no nosso campo, nós dialogamos, modestamente dialogamos com Mao. Agora, não tem diálogo com o trotskismo, que é outra coisa fora do marxismo e oposto ao marxismo. Assim, é legítimo você falar no trotskismo como mais uma corrente, no caso, uma corrente pequeno-burguesa, que tenta, mas não consegue explicar a realidade e propor uma linha revolucionária consequente. Aquilo é idealismo, aquilo é teleologia, aquilo não tem nada a ver, aquilo é, no máximo, hegelianismo, no máximo, certo? Agora, então, que se diga isso. O companheiro Mao, o camarada Mao nos inspira. E essa homenagem que a redação do Conexão faz é muito própria, assim como do Allende. Allende ele tinha uma generosidade de alma, falando alma aqui, né? Não no sentido religioso, certo? Sim, mas moral, ética e emocional, certo? Exemplares. E isso não pode faltar no comunista. O comunista é aquele, tem que ser, mesmo que não sejamos, mas Allende foi. Certo? Aquilo, certo, que o Rousseau fala do homem bom, certo? O Allende foi um exemplo disso. Chegando, como disse Engels a respeito de um filósofo idealista, depois vou lembrar o nome, que a ingenuidade dele chegava às raias do sublime, disse Lênin, a respeito de... Gente, esqueci o nome dele agora, já falei mais de 200 vezes, mas no caso... É isso, o Allende é isso. Às vezes ele era sublime e como crente na possibilidade de se atingir o socialismo através do Estado burguês e das suas reformas, ele, como não poderia deixar de ser, foi derrotado. Isso. Foi derrotado. Mas essa sua derrota foi no campo da derrota que ele mostrou mais uma das suas qualidades, certo? Que foi o seu espírito de luta, a sua valentia, chegando a empunhar uma arma para combater os aviões de Pinochet que bombardeavam o
Palácio de La Moneda, certo? Há fotos de ele com a metralhadora na mão. Resistiu literalmente lutando e de uma forma modesta, dando exemplo. O último exemplo dele é: só de armas na mão que vamos derrubar o Estado burguês. Certo? Ele deixou essa. E, no mais, o exemplo ético da sua. Digamos, ele era o homem comunista, certo? Vamos falar assim. Aquele que nós queremos e poderemos construir, e que construiremos. Sim. Eu falo desses dois camaradas nesse nível. Sem dúvida. Haja vista, né, Léo, a aproximação dele com Cuba, né, durante seu governo, né? Sim, ele deu vários exemplos de valentia, disposição, foi derrotado várias vezes, estava lá, certo, persistente. Que eu falo sempre, para o comunista, nossa companheira de cama toda noite é a derrota. Nós verdade. Viver com a derrota. Essa coisa, né, já vamos entrar no tema do programa, só um último comentário mesmo, e essa coisa que esse entusiasmo revolucionário, esse ato de acreditar nas possibilidades da luta do proletariado, como foi, inclusive, em período histórico mais recente, mais demonstrado pelo comandante Hugo Chávez também, né? Sem dúvida. Sua vida, né? Que tem esse ímpeto, né? Essa possibilidade da luta do proletariado para... Aí você falou no nome que pode e deve ombrear-se, e que se ombreia, digamos, a Mao e a Salvador Allende. Com certeza. Nós somos simples mortais comunistas. Eles já estão no campo da imortalidade. O Chávez também, certo? O Chávez é um exemplo, primeiro, de uma visão política extremamente aguçada, uma capacidade operacional extremamente sofisticada, um extraordinário organizador coletivo, certo? E um revolucionário a toda prova, certo? Quando se exigia dele moderação, ele foi moderado. Como seria no momento agora, né? Era hora de avançar, ele avançava. Ele tinha uma leitura da conjuntura extremamente sofisticada. Ele nunca alardeou, o Chávez, o seu conhecimento teórico, certo? Ele nunca alardeou que conhecia, mas ele tinha que ter, a não sei que fosse gênio dos gênios, um conhecimento teórico do marxismo para operar daquela maneira. Sem dúvida. Para mim, isso aí é indubitável. E o Chávez, eu acho que a principal herança teórica, política e prática, ficaria a noite toda aqui falando, mas teórica que eu acho que ele deixou foi todo o poder às comunas. Sensacional. A defesa do poder comunal. Há forças na Venezuela hoje, certo, defendendo o poder comunal, certo? E essa palavra é uma herança chavista, certo? Inclusive, pela importância... Olha a visão do Chávez, não é brincadeira. A importância dos movimentos de bairro, das comunas que existem nos bairros. Isso não tinha sido abordado. Muito de leve nos bairros proletários, muito de leve no exemplo do Chile que nós falamos, que criaram os tais cinturões operários. Mas ele vê nos empobrecidos, isso é importante, isso não é pouco importante, isso é muito importante. Ele via e viu nos empobrecidos que moram nas periferias da cidade, nas favelas, uma força revolucionária. Quem falou isso com toda clareza? Só um cara que eu me lembre, Marx, certo? Quando ele define o que é proletariado lá
no Capital. E na literatura tem o termo cunhado pelo escritor mexicano, com seu livro Los de Abajo. Essa ideia de Los de Abajo, transplantada para o campo político, que é comuna. Comuna proletária. Eu tive a honra de conhecer na Venezuela comunidades proletárias de bairro. Eu só posso dizer aqui que é uma coisa emocionante, viu, André? Uhum. Porque o capitalismo é empobrecedor, o capitalismo joga os trabalhadores nas periferias. E aí se desenvolve uma consciência de classe pelo compartilhamento das dificuldades e das misérias. Às vezes até mais do que se sofre dentro da fábrica. E, nesse sentido, a visão do Chaves foi algo simplesmente... Sensacional. A palavra que foi muito mal usada. Foi coisa de gênio, certo? Todo o poder às comunas. Verdade. A gente vai por aí, né? Mas, Léo, obrigado pelas considerações, camarada, que eram fundamentais, né? É uma parte fundamental desse programa. Agora, entrando objetivamente no tema de hoje, que é a condenação de Bolsonaro, a qual eu já me referi no início, né? Que todos sabemos, 27 anos e 3 meses, e junto com os seus aliados lá na tentativa de golpe, condenação de Bolsonaro e a crise da extrema-direita. Como é que você começaria a abordar esse tema, Léo, considerando agora os desdobramentos desta condenação para um possível processo de reorganização das forças de extrema-direita no Brasil? Não estou me referindo não só com relação à possível busca de anistia, não, mas até para o processo eleitoral e a repercussão disso na sociedade. Como é que você está vendo isso, essas potencialidades aí? Boa noite, mais uma vez. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui de novo. Mas eu não vejo um mar muito calmo para a extrema-direita, não, viu, André? Não vejo. O mar está meio revolto para a extrema-direita, certo? E eu gostaria, eu não sei, eu pedi a um companheiro, a uma companheira, que observasse o desenvolvimento lá do julgamento, que não terminou ainda. Não. Ainda não foi fixada a forma do cumprimento das penas, se, no caso de cada um, né, seria ou prisão domiciliar, ou prisão na Polícia Federal, ou uma prisão na papuda, né, na cadeia. Isso é importante, André, para o desenvolvimento da luta. Sem dúvida. Isso é muito importante. Se mandarem o Bolsonaro para a papuda, vai ser uma coisa, certo? Vai ter uma repercussão X ou Y que demonstrará e atiçará as contradições no meio da extrema-direita. Se mandar para a PF, vai ser um jeito, se ele ficar em casa, vai ser outro. Certo? Verdade. Se deixarem o Bolsonaro em casa, eu acho que o mar fica menos revolto para a extrema-direita, mas ficará. Então, de início, a gente, se mudar, alguém vem aqui e me avisa, certo? Se sair essa eu liguei minha televisão aqui, botei ela sem som. Ela eu estou na sala vendo aqui, está falando agora que o Augusto Heleno foi condenado a 21 anos. Eles estão nas fases da dosimetria ainda, mas eles não entraram naquela fase de decidir se a prisão é agora ou depois. Se acontecer alguma coisa durante o programa, eu identificar isso aqui, eu comunico imediatamente para a gente comentar. Eu gostaria de antecipar a informação de que, a partir de uma condenação, a partir de 8 anos, certo? Você pode determinar que a reclusão
reclusão. Ele foi condenado a 24 anos de reclusão e a 3 anos e 3 meses de detenção. A detenção você pode cumprir em casa, como chama de direito, prisão domiciliar. Mas a reclusão pode, a não ser em casos muito excepcionais, certo, ser cumprida em prisão comum. No caso, a Papuda, a partir de 8 anos. E se eu me lembro das minhas aulas de direito de processo penal, certo? Não tem como agora, certo, haver um recurso quanto ao mérito da condenação, certo? Não há possibilidade, porque ultrapassou a votação da maioria mais um, certo? Na realidade, foi 4-1 o resultado. 4-1. Aí não cabe recurso nenhum contra o método. Desculpe, quanto ao mérito. Cabe recurso secundário, pedido de esclarecimento. É o que cabe, certo? Acho. O famoso embargo de declaração, né? Para poder explicar. Exatamente. Esse nome eu estou evitando a terminologia jurídica para não complicar. Mas, então, nesse caso, o próprio ministro Alexandre de Moraes já declarou que não vai aceitar. E, até agora, todos os que votaram pela condenação, menos aquela coisa chamada Luiz Fux, todos que votaram pela condenação seguiram o voto do relator. Quem é o relator? Alexandre de Moraes. Então, é mais do que provável que nem esses pedidos de esclarecimentos serão concedidos, desde que o próprio Alexandre já falou, olha, está tudo nos autos, quem quiser que veja, certo? Está tudo como é que fala? Na internet lá, gravado eletronicamente, que agora, né, não é aquela coisa de vir nos autos para se esclarecer, não, certo? Então, os autos, papel, né? O processo. Então, eu creio que nós estamos ainda num certo campo de indefinição, viu André? Indefinição do agravamento e do ritmo da luta de classe que vai tomar agora por diante. Interessante, Léo, só um comentário. Interessante essa tua sistemática de raciocinar dessa maneira, eu não estava atinando para isso. Verdade, cara. Ótimo ponto, camarada. Dependendo da forma como essa aplicação dessa sentença tomar, isso pode ter desdobramentos específicos em cada caso. A gente não tem que pensar nisso mesmo, cara. Exatamente, certo? E aí, nesse caso, você tem que aguardar para ver, mas um desenvolvimento específico. Agora, é possível traçar as linhas gerais, e para isso, independente de qualquer coisa, mesmo que não tivesse saída da dosimetria hoje, de qualquer maneira, era possível fazer, porque nós temos acompanhado de perto. E temos material, temos ferramenta de análise, que é o marxismo, certo? Então, nós não vamos nos eximir de traçar o panorama geral. Agora, no curtíssimo prazo, as coisas podem se complicar. Tanto é que a Praça dos Três Poderes está super vigiada agora, super patrulhada. Deliberou-se reforçar o patrulhamento, porque pode ter coisa, certo? Não se pode descartar isso. Bem, aliás, ontem prenderam um sujeito que tentou invadir o Planalto do Planalto, né? Não sei se você chegou a ver, os companheiros chegaram a ver. Bem, mas, de qualquer maneira, a gente tem que voltar ao geral para partir do geral para o particular. Essa é a linha do raciocínio materialista. Isso. Nós não partimos do particular, do raciocínio indutivo, no caso do particular para o geral, certo? Nós
pegamos a metodologia do geral para chegar no particular. Bem, o que é? Vamos repetir isso para que ninguém, por favor, para que ninguém se iluda, para ninguém se equivoque. A polarização política que há no Brasil hoje é entre a direita, no caso, o governo Lula e o PT, e a extrema-direita, no caso, o bolsonarismo e o fascismo estrutural que tem no país. Essa é a polarização. A esquerda está fora disso. A mídia burguesa, em uma soma de ignorância e má-fé, chama o governo Lula de esquerda. Ora, vamos definir o que é esquerda, o que é extrema, o que é direita e o que é extrema-direita. Esquerda, em geral, certo? O próprio Norberto Bobbio, há 50 anos, definiu isso, certo? E a história mostrou o que é isso. Desde aquela famosa divisão lá da Assembleia na Revolução Francesa, certo? Os Estados Gerais. A esquerda quer mudanças, em princípio, mudanças estruturais. Ela quer uma mudança qualitativa da natureza da sociedade de classes, certo? A esquerda, enfim, quer uma sociedade diferente, oposta à sociedade existente. O que vai definir o que é uma sociedade? É a detenção dos meios de produção, se está com a maioria ou com a minoria. A sociedade capitalista, os meios de produção, as riquezas, o usufruto de todas essas riquezas e do que elas produzem fica com a minoria. Então, você tem uma sociedade de classes. A esquerda quer uma sociedade igualitária, uma sociedade em que todos sejamos iguais. É como diz Rosa Luxemburgo, nós queremos uma sociedade economicamente de iguais para que possamos efetivamente sermos diferentes individualmente. Isso é de uma profundidade filosófica até aí. Você não tem individualidade, a maioria não tem individualidade no capitalismo, é mentira. Certo? Você forma bando de gados. Vamos falar a verdade. Uma sociedade sob a dominação econômica, política e ideológica do capital, certo? Não dá espaço para a existência da individualidade. O Marx falou isso, o pessoal da escola de Frankfurt, primeiro pessoal, deixou isso muito claro também. Quer dizer, só existe espaço para o exercício da individualidade, de você ser um indivíduo com capacidade crítico-criativa em todos os campos de sua vida, econômico, político, ideológico e amoroso. Se essa sociedade for uma sociedade de iguais. Uma sociedade de classes, em que uma classe explora a outra, é necessariamente uma sociedade que castra a individualidade. Então, como você fala, isso é um pensamento burguês, isso é um pensamento pequeno burguês. E, na maioria das vezes, na extrema maioria das vezes, é o pensamento burguês ou pequeno burguês que impera no meio do proletariado, porque se não imperar no meio do proletariado, o proletariado faz uma revolução. Esse pensamento burguês, inclusive pelo trabalho dos próceres venezuelanos, vou dar o exemplo da Venezuela, que sempre tem me falado que a Venezuela é o mais avançado. Na Venezuela, a classe operária está falando, opa, aqui nós somos diferentes, não vocês que mandam na gente, não. E o Chávez, recentemente, né, teve um papel decisivo nisso. Certo? Bem, voltando.
Não sei se eu estou falando muita coisa junto e confundindo. Não, tá ótimo, que é isso, Está não. claro, né? Está Então, sendo didático, imagina, tá ótimo, a sequência tá ótima, cara. mas então o que você tem numa sociedade, portanto, capitalista, você tem a direita, né, que quer manter essa sociedade, certo? Manter os pilares dessa sociedade, os pilares políticos, a divisão dos poderes, o executivo, o Estado, como o Estado dominado por uma classe, que é a classe burguesa, certo? Você tem, então, os pilares que sustentam a convivência e a sociabilidade, certo? Você tem um Estado, vamos dizer bem claro, que é um Estado burguês, certo? Que garante, inclusive, a propriedade privada dos meios de produção e, portanto, garante o funcionamento dessa sociedade, que pode ser resumido no seguinte: os ricos exploram os pobres. Os ricos são os burgueses. Os pobres são o proletariado. Certo? Então, você garante isso. Se você não for contra isso, você não pode se dizer de esquerda. Você é de direita, você é um conservador. Direita é conservador, esquerda é transformador. Se você acredita nisso, no tal Estado democrático de direito, que palhaçada, que expressão mais pornográfica, certo? Se você acredita na propriedade privada, certo? Você não é de esquerda. Agora, você defende um Estado dos trabalhadores, dominado pelos trabalhadores, em que os trabalhadores são os reais detentores do poder, certo? Que conduz uma prática social econômica, política e ideológica. Prática social em direção à extinção do Estado. Aí você é de esquerda. Nós, de esquerda, não idolatramos o Estado, não queremos um Estado chamado de bem-estar social. O que é isso? Nós queremos acabar com o Estado. Nosso caminho para acabar com o Estado é tomar o poder e exercer a ditadura do proletariado. Para quê? Para acabar com o Estado. É isso, é isso. E instalar, como disse Marx, não estou inventando nada, o reino da liberdade. Deixar isso bem claro. Nós vivemos um reino da necessidade. Tem que fazer aquilo, tem, e nos obrigam a fazer. Agora, inclusive no campo mais pessoal possível. Agora, nós queremos um reino da liberdade, cara. Num nível... Bem, eu não vou discutir isso aqui, senão também a gente fica até amanhã, mas eu acho que eu deixei claro. O Tiago pergunta, Léo, mas a esquerda reformista não critica o Estado democrático de direita. E ela, inclusive, o ressalta, não? Isso é que eu estou querendo discutir, Tiago. Se você defende o Estado democrático de direita, você não é de esquerda. Você é de direita. De direita. Porque se você misturar a direita com a extrema-direita, você não vai entender o Brasil hoje. É isso. Em primeiro lugar, você não entende nada do Brasil. Então, porque o choque... Cadê a esquerda? A esquerda pesa alguma coisa? Por favor, a esquerda não... Aliás, né, Léo, com certeza, só para corroborar o que você está falando, não é à toa que nós do NM5 caracterizamos o governo Lula, por exemplo, que se apresenta como esquerda, mas, na verdade, como um governo de direita, porque ele defende a acomodação com as instituições e defende a reprodução dessa institucionalidade burguesa. Inclusive, nos termos, só reforçando o que você falou, nos termos mais descarados possíveis, certo? Lula, esses dias, olha, presta atenção, vamos prestar atenção no jogo. Há poucos dias, 3 dias, perguntado Lula sobre as ameaças ou os primeiros passos
da invasão dos Estados Unidos à Venezuela, ele falou, nessa questão nós vamos nos manter neutros. Lula, vai tomar banho, cara. Não tem neutralidade aí, você está ao lado de Trump, cara. Certo? Isso é uma coisa. Lula veta a Venezuela para entrar nos BRICS, certo? Lula não rompe com Israel. Sabe por que ele não rompe? Isso seria uma discussão importante, mas eu não vou aprofundar, mas ele está de olho no voto evangélico. Há uma identidade não ocasional, historicamente concluída, entre esse neoevangelismo e a extrema-direita e, consequentemente, com o Estado de Israel. Esse desocupado, esse malandro, esse pilantra desse bispo Macedo, ele de vez em quando era umas viagens lá para Israel e etc. e tal. Certo? Essa relação, inclusive, André, a maioria como é que chama? Dos pastores que vieram para aqui, para o Brasil, certo? São todos de extrema-direita e criaram essas seitas aí, que se chama, de maneira assim, geral, pentecostalismo financeiro. Isso tudo é de direita. É atrás desse voto. É por isso que Lula se alia à extrema-direita. Como de direita, ele se alia à extrema-direita, para não perder voto. Porque é da lógica, eu não ia entrar nisso, depois eu volto, mas eu vou falar só rapidamente. É da lógica de uma social-democracia deteriorada, que é o caso do governo Lula, que é o caso do PT, certo? Cumprindo uma trajetória histórica já provada. E a primeira, eu tenho dois exemplos. A social-democracia alemã, que virou fascista, e a social-democracia que se seguiu a Revolução Mexicana. Começou com um partido revolucionário, institucional, depois até fecharam essa porcaria, certo? Que virou um bando de oportunistas e de vagabundo e de fascista, que virou aquele que virou no México. Certo? E se você botar o peronismo pode botar o peronismo nisso também, certo? Só para ficar na América Latina. Certo? O Chamorro, né, antes da Revolução Nicaragüense, e você vai de longe, certo? Aí Tiago pergunta, então, a esquerda reformista e a direita tem que chamarmos de direita, mesmo que a mídia e essa própria reformista não se diga de direita, porque eles defendem que há o Estado Democrático de Direito. Defender o Estado Democrático de Direito é de direita. De direita. Se isso não está claro, eu volto a dizer, você não vai entender a luta de classe em nível mundial, inclusive. Você não vai entender a luta de classe na França, você põe Macron de um lado e os Le Pen de outro. Você não vai entender na Noruega, você não vai entender na Itália, com a Meloni de extrema-direita, e você não vai entender em Portugal, você não vai entender em lugar nenhum. O reformismo, que encontrava alguma base em uma faixa da história, isso é fundamental o que eu vou dizer, não dá para aprofundar aqui mais uma vez, certo? Em determinado tempo, certo? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, em que se rearrumava o mundo e cresceu uma ideologia desenvolvimentista em vários países do mundo, na África, que se supôs que fazendo reformas você poderia avançar para o socialismo. Mas isso foi um tempo que foi de 15 anos numa história de 1000 anos. Certo? Aliás, quase 1000 anos, certo? De 1200, por aí, começou a mudar essa coisa. Então, você
não tem espaço social para a social-democracia. Você entende? Nos países de periferia, acabou. O imperialismo abocanhou tudo e não deixou esse espaço. É assim que se organiza. Então, não tendo espaço material, quem se refugia nessa ideologia de reformista tem que se aliar com aqueles princípios que dominam o imperialismo. Livre empresa, exploração. Isso. E na fase atual, certo? A opressão, o assassinato e o genocídio para tentar sair dessa crise capitalista que eles querem perpetuar. Certo? E vão. Se a gente não fizer revolução, vão. Depois eles... Né? Esse negócio que a história acabou é conversa fiada, coisa de trotskista. Certo? Chegou o fim. Não chegou o fim. Depende de quem vai ganhar essa luta que se abre agora. Bem, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Bem, então, cara, o que também é importante, já são 41 minutos, eu não falei praticamente nada, mas vamos, assim, do assunto. Léo, só uma informação importante para a gente, para o programa, porque está acontecendo aqui em tempo real. Está na televisão, que o Trump considerou a condenação do Bolsonaro terrível agora e que o Marco Rubio, secretário de Estado, prometeu uma resposta firme dos Estados Unidos. Declarações feitas há poucos minutos. Só o Trump tinha dito, através daquela mocinha que é porta-voz do Pentágono, é porta-voz da Casa Branca, ela que mandando as coisas lá, uma bonitinha, engraçadinha. Ela tinha dito que o Trump falou que usaria até recursos militares para garantir o que ele chama de liberdade de expressão. Agora, eu não acho, André, vou dar uma opinião, porque ninguém pode ver o futuro, né? Que o Trump ia comprar uma briga militar ao mesmo tempo com o Brasil e com a Venezuela. Também acho que não. Agora, pode haver sanções econômicas, né? Pode haver novas sanções. Isso pode, mas eu não sei. Ele vai botar 100% das tarifas, ele vai perder aliado aqui dentro. Pois é. Até agora, tivemos uma safra já com escoamento garantido de, não sei, 300 milhões de toneladas, coisa que valha, certo? Não, e não só agronegócio. Ontem foi fechado o negócio de uma empresa americana para comprar 50 jatos da Embraer, quer dizer, que ele vai comprar briga com empresa de aérea. Vamos botar as coisas em seus devidos lugares, né? Eu não acho que ele vai arriscar, não, mas pode até, durante um tempo, só para fazer um auê, que ele gosta de fazer muito, né? Palhaço. Vamos ver, mas eu não acredito. Mas eu só queria dizer que qual a linha geral que preside a esquerda? É libertária. Falar que o marxismo é democrático é uma pornografia, é uma mentira, é uma sacanagem. O marxismo não tem nenhum apreço pela democracia, que eu desafio quem quer que seja, o maior teórico das USP da vida, ou de Harvard, ou do diabo. Não tem parentesco de Marx com a democracia, tem com a liberdade. Aí sim. É diferente. E oposto. Certo? Então, que a democracia, a não ser que considera como um filósofo brasileiro considerou a democracia um valor universal. Um dia ele acordou e falou, mas eu falei uma merda de toda manhã, de todo tamanho, fez autocrítica disso, o Carlos Nelson, né? Isso é uma bobagem, a democracia como valor, não é valor para o marxismo. Exatamente. Valor universal para o marxismo, está brincando. Está brincando. Isso é Kant. Isso é kantismo, certo? Kantiano, claro. De Platão, etc. E tal, mas o que é isso? Léo, permite só um comentário rapidinho, de meio minuto, que eu acho só para ajudar a botar uma cereja nesse bolo, coisa rápida. Essa questão da liberdade, por exemplo, né? Quando você fala liberdade de Marx, ela tem um sentido totalmente diferente, que não tem nada a ver com a liberdade concebida no sentido burguês. Mas, por exemplo, você pegar um partido reformista como o PSOL,
que, além de uma confusão conceitual absurda, fala partido socialismo é liberdade. Né? A liberdade que eles estão falando ali é uma liberdade burguesa abstrata. Na verdade, eles concebem o socialismo, eles não entendem que socialismo... No socialismo, você não, como transição para a sociedade sem classes, ele necessariamente funciona na base da ditadura do proletariado. Né? Então, não se pode falar de uma liberdade no socialismo, ainda mais essa liberdade como uma categoria abstrata, que, na verdade, resvala, vai alimentar, jogar água no moinho do conceito burguês de liberdade. Né? Só coloquei esse comentário que eu acho que ajuda a gente a pensar. Né? O caso do PSOL, eu não sei se é para rir ou para chorar, mas eu acho que é para as duas coisas. Eu conheço algumas pessoas do PSOL. Eu poderia até citar o nome, já citei algumas aqui. Tem o Milton Temer, tem o Chico, tem Josimar. Eu conheço algumas pessoas do PSOL, mas a maioria é um bando de analfabeto, é oportunista. É isso. O pessoal não merece. O pessoal... O pessoal, como é que chama? É um cômodozinho, certo? Do PT, da casa do PT. Puxadinho do PT. Puxadinho. Eles ficam ali e tal, pessoas semi-analfabetas, né? Todas, que se todas, acham, todas. sabe? E pessoas ingênuas, pessoas de coração grande, como o Milton Temer, como o Chico Alencar, né? Que ficam ali iludidas, certo? Iludidas por causa de sua formação, de sua história. Mas pessoas decentes. Eu tiro uma meia dúzia de pessoas decentes lá dentro do pessoal, certo? Isso é possível mesmo. Mas são dominados por essa ideologia identitária que, no fundo, é uma picaretagem sem tamanho, cada um. Bem, sem dúvida. Vamos deixar o pessoal lá. Agora, então, a esquerda está nesse campo da generosidade, certo? No campo da compreensão do outro. Você vê o outro e considerar o outro como igual a você, como semelhante a você, como tendo os mesmos direitos essenciais que você tem, certo? Que ninguém é melhor que ninguém, etc. E tal. Essa, certo, é eu chamo de universo renascentista, certo? É o horizonte da modernidade, certo? Que fez surgirem essas ideias com Tomás Moros, com o Erasmo de Roterdã, com o Pico della Mirandola, etc. Então, surgiu com Dante, né, com Boccaccio, surgiu, certo? Essa ideologia que nasceu com o renascimento de liberdade, que não é democracia, nem se falava em democracia naquele tempo. Você entende? A democracia é uma invenção do século XVIII e XVII, uma conversa fiada, certo? A não ser aquela democracia grega e da República Romana, que era escravagista. Não sei que eles queiram isso, duvido um pouco. Mas, então, é disso que nós falamos, certo? Por que a gente critica os pós-modernos? Porque eles abriram mão da liberdade, cara. Abriram mão daquele universo, daquele horizonte renascentista, certo? É disso que se trata. E se lambuzam das migalhas sujas que caem das mesas do banquete burguês. É disso que se trata, certo? E fica igual cachorrinho lambendo a bota dos burgueses, que é o Estado Democrático de Direito, aquelas conversas fiadas. Que estava na boca do Fux. O Fux é uma figura, né, cara? Como é que pode ser? Eu não entendo como uma pessoa pode ser tão estúpida assim como aquele Fux. Fala de brincadeira. Os outros são de direita, mas são pessoas qualificadas enquanto de direita. Estou falando do Supremo, certo? Qualificado enquanto de direita. Mas o Fux é uma anomalia, é uma aberração da natureza, é uma coisa assustadora. Bem,
Então, eu falo, essa é a diferença entre esquerda e direita. Agora, eu vou dar um avanço. O que vem que nós estamos chamando de crise da direita? Eles são a direita, a extrema-direita, é extremamente... A direita é individualista, a direita acredita... Inclusive, o governo Lula acha que o crescimento do país, do proletariado, vem do enriquecimento da burguesia. Isso foi dito com todas as letras, até pelo Fernando Haddad, que é o menos burro deles. Mas a direita é essencialmente individualista. O exemplo disso é o Lula, que, pelo poder, pisa no pescoço da mãe, como dizia o Brizola. Né? Lula é um obcecado pelo poder. Individualismo levado à enésima potência. Lula é ególatra, é um caso psicopatológico. Agora, você, nesse campo, certo? Joga para a extrema-direita. Pior ainda, são extremamente ególatras, são extremamente oportunistas. Todos os defeitos da direita eles têm de forma extremada. Faltam com a verdade, são manipuladores extremadamente. Então, você tem... Olha a briga que se abre com a condenação do Bolsonaro, certo? Olha a briga. Tarcísio Freitas contra o Zema contra o Caiado contra Eduardo Bolsonaro contra Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro contra Eduardo Leite contra Michele Bolsonaro. Olha o saco de gatos. Porque se Bolsonaro não é condenado agora, como foi, ou seja, ele já estava enterrado, né? Ou seja, pregaram, semana passada, pregaram um prego no caixão dele, agora enterraram. Certo? Bem lembrada a sequência de programas, Léo. Bem lembrada essa imagem. Pregaram o prego e agora sepultaram, né? Baixaram, jogaram terra e cal em cima. Certo? A verdade, agora surge no campo da extrema-direita essa briga de foice no escuro. Entendi. E se Bolsonaro, se o Fux, certo, tivesse pedido vistas, certo, seriam 90 dias que ele teria. E aí ia dar tempo para esses caranguejos, certo, acomodarem suas divergências, certo, e acharem um nome, certo, para a sucessão, certo, do ano que vem. Mas agora, botaram a crise agora. Amanhã eu não sei se o Bolsonaro, o Eduardo, né, vai estar comendo o calcanhar do Freitas, se o Freitas vai estar comendo o calcanhar do Zema. Se o Zema vai estar dando uma surra, uma chicotada na Michele. E se, certo, entre todos eles. Essa é a crise deles, que pode significar uma vitória de Lula. Porque até eles se arrumarem, certo? Eles saem, é fato, com uma vantagem. Porque hoje saiu uma pesquisa do Datafolha sobre aprovação de Lula. A aprovação está em 32%. E a reprovação em 38%. Isso é verdade. Saiu hoje, agora de tarde. Bem lembrado. Então, então, você não pode dizer que, apesar dessa briga de foice nas hostes da extrema-direita, eles vão perder a eleição ou que o Lula vai ganhar. Nós já falamos aqui que a existência dessa extrema-direita no Brasil expressa uma consciência fascistoide no meio das massas, inclusive do proletariado. É disso que se trata. O proletariado brasileiro, por culpa do PT, recente do PT, não tem a consciência em si, ou seja, a consciência, nós somos diferentes do burguês que mora lá no Leblon, na Gávea, que tem um apartamento de 5 quartos, 30 quartos, que tem uma casa de
700 metros quadrados, e o cacete, com 30 piscinas e diabo. Desculpa só interromper rapidinho também, porque eu estou com a televisão aqui ligada, na nossa combinação. Vamos lá, é para isso. Está dizendo aqui o Xandão, ele foi, o Bolsonaro deve cumprir em regime fechado e com uma multa de 30 bilhões de reais, tá? A qualquer momento, se sair, eu aviso aqui. A coisa... Eu estou esperando para ver essa briga de foice. Mas sejamos objetivos. O Brasil tem uma base social fascista muito grande. Sem dúvida. Você sabe por que Lula, né? Eu já falei, vou voltar, por que Lula não decidiu romper com, apesar de alguns reclames significativos, por que ele não rompe com Israel diante dessa coisa indescritível que Israel está fazendo lá no Oriente Médio com os palestinos. Aquele indescritível, eu até me recuso a falar. Matar criança queimada, milhares, isso não sei. E o Lula não faz nada. Por quê? Porque ele está de olho no voto dos evangélicos. Por quê? Agora eu vou entrar na questão. O eixo, e quem provou isso, não inventei isso, isso foi inventado por um sociólogo alemão, Robert, depois eu lembro o nome dele, eu falei Robert Mitchell, está falando do Mitchell? Robert Mitchell, escreveu a Sociologia dos Partidos Políticos e formulou uma lei, certo? Que a história comprou. Ele escreveu o livro dele em 1915. Uma lei que foi comprovada pela história. Os partidos social-democratas, em sua trajetória, em toda a sua vida, a sua trajetória é sempre uma trajetória de direitização, embrutecimento, conciliação. É como se fosse um funil em que essas aspas, qualidades vão se avolumando e se misturando umas com as outras lá na boca do funil. A prática que sai desse funil é essa que nós estamos vendo: individualismo, oportunismo, corrupção. E aí, eles já percebendo isso, que é através daquele Estado, certo? E do poder político que eles têm, que eles mantêm, é esse tipo de prática de vantagens individuais, certo? É que eles têm uma preocupação, antes mesmo de ganhar uma eleição, eles se preocupam em ganhar a próxima. Então, o partido, o PT, está querendo ganhar a próxima eleição. Você pode ter certeza. Eu estou falando uma coisa muito séria, André. O PT está preocupado para ganhar a eleição, não para proteger os trabalhadores. Sem dúvida, muito bem lembrado. Eles tiveram, desde quando? Eles tiveram 25 anos, 20 anos para proteger os trabalhadores, não protegeram porcaria nenhuma. São reféns do patrão, os trabalhadores. Ficaram mais reféns. Eles tiveram 20 anos para ajudar os trabalhadores, não ajudaram em nada. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para enganar trouxa, para inglês ver, como a gente dizia nos anos 60. Isso é coisa para inglês ver. Agora, eles só querem a eleição para continuar desfrutando das benesses advindas da detenção do aparelho do Estado. Exatamente. É disso que se trata. Eles não estão querendo ganhar a eleição achando que eles querem é para isso. E já provaram. Não estou inventando nada. Já provaram. E agora está pendurado. Entrou uma ala aí brutalmente conservadora de pessoas desonestas, malandras, que só querem crescer na vida e ganhar benesses e privilégios, que é esse pessoal da pauta identitária. Certo? Esse pessoal está dentro do PT aí. Ou seja, o PT em processo de continuada putrefação, certo? Só pensa em eleição. E é por isso, como todos os partidos social-democratas, como Mitchell provou, e a história não disse o contrário, pelo contrário, comprovou,
certo? E é disso que se trata. É disso que se trata. Todos os países sociais, inclusive os de centro, André. O país social-democrata da Suécia se deteriorou, da Alemanha se deteriorou, da França se deteriorou. Imagina o daqui, dos países do terceiro mundo. Pensa nisso. Então, é fundamental a gente ter isso em vida. Agora, só para terminar, André, já tem uma hora, e nós ficamos... Para variar, eu me perco um pouco. Quanto à anistia, olha, a anistia pode passar no Congresso, sim. Ultimamente, tanto o Mota quanto o Alcolumbre o Mota é o presidente da Câmara, o Alcolumbre, presidente do Senado, já deram indicações de que vão botar para votar. O PL está reunido agora, o Partido Liberal, que é o partido... Neste momento. Nesse momento, para articular, certo, a colocação em pauta já na terça-feira, está se falando, né, do projeto de anistia. Isso. Provável, é possível, eu não digo que é provável, porque eu queria ter mais dados numéricos, mas é possível que eles vençam, é possível, é como diz Mark Twain, você lembra de Mark Twain? Se referindo... Tem aquele dito americano, esse carro é o melhor carro que o dinheiro pode comprar, essa não sei o quê. E o Mark Twain, um escritor de esquerda, escreveu livros fantásticos, como As Aventuras de Huckleberry Finn. Ele disse que os Estados Unidos têm o melhor congresso que o dinheiro pode comprar. Sensacional, né? É fantástico, certo? Eu sugiro a quem porventura não tenha lido, ler As Aventuras de Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, né? E melhor ainda, o outro livro deles, As Aventuras de Tom Sawyer. Isso, Melhor ainda. Tom Sawyer é completamente malucão. Mas é outra coisa, é um livro muito divertido, muito bem escrito, uma denúncia política interessante da escravidão. O Mark Twain é um dos maiores escritores da humanidade, é um clássico da literatura mundial. Então, a pergunta é se vai passar no Supremo. A primeira lição que o Supremo dá hoje, olha aí, pessoal, presta atenção no jogo. A lição que o Supremo deu hoje é que não vai deixar passar anistia no Supremo. Isso é verdade. Essa é a lição de outro, daquela unanimidade que deu 27 anos para os caras, 26 anos para outro, 27 para outro. Tinha gente que queria dar até 31. O Dino queria dar 31, né? 31%. 31 anos. Então, eu acho que não. Certo? Agora, a extrema-direita, nesse caso, entra numa crise, como diz o título do programa de hoje, certo? Entra numa crise. Como vai sair, eu não sei. Uma coisa é a possibilidade estrutural do fascismo e da extrema-direita no país, outra coisa é a possibilidade conjuntural imediata. Bem. Tem que se fazer essa diferença. diferença. A possibilidade de golpe eu não acredito. Se tivesse a possibilidade de um golpe da extrema-direita, eles já teriam dado. Aliás, tentaram, né? Já teriam dado. Então, não acredito em golpe. Agora, nós vamos viver um período agora de uma grande intensificação dos conflitos políticos entre a direita e a extrema-direita. Pode aguardar. Para imediatamente. Sim. E a esquerda que fica pendurada, certo, nos calcanhares da direita, né? A esquerda no Brasil é puxadinho a expressão, né? A esquerda no Brasil é um puxadinho da direita, com raras exceções onde modestamente nos inscrevemos, certo? Agora, a maioria da esquerda é um puxadinho da direita. É disso que se trata.
E o Thiago está falando que a esquerda no Brasil perdeu o bonde da história, né? Tá perguntando, né? É isso mesmo, né? É só perder o bonde da história, né? Perdeu no processo de redemocratização. Oportunisticamente, a esquerda embarcou na democracia. Cara, embarcar na democracia é embarcar no afundamento da própria utopia. E a esquerda, que não é utópica, não tem razão para chamar de esquerda, é o naufrágio da utopia. Certo? Bem lembrado. É disso que se trata. Beleza, nós que perdemos companheiros combatentes sérios, como... Olha para você ver, cara. Deixa eu terminar aqui, eu já estou terminando. Perdemos combatentes da dimensão de um Carlos Marighella, de um Carlos Lamarck. Coincidência, né? Eles chamam todo Carlos Alberto Freitas Soares, certo? Só para citar 3, certo? Hoje nos rendemos a esses idiotas aí que andam defendendo Estado democrático de direita. Chega a ser melancólico. É melancólico. Mas nós não perdemos a esperança, porque a história está conosco. A história está com os marxistas. Que ninguém se iluda. Obrigado, então, camarada, pelas considerações. Mais uma vez, foi brilhante a nossa. Eu acho que nosso programa foi muito bom. Né? Quero agradecer o suporte do Thiago Haddad, pedir para o Thiago para colocar a nossa conta do MM5 do Instagram, onde vocês podem ter acesso, não só pedir, mas para que nos sigam no Instagram. Lá vocês vão encontrar versões mais reduzidas dos nossos programas, com os cortes dos vídeos, né, de curta duração, que também se inscrevam no nosso canal do Movimento Marxista 5 de Maio no YouTube, né? Não esquecendo de ativar lá o sininho para serem avisados das nossas postagens, dizendo que na próxima semana vamos estar aqui com mais uma Conexão MM5, né, Léo? É isso. Estaremos, com certeza, firmes, atentos, fazendo as críticas, fazendo as denúncias, acendendo, ativando o fogo da esperança na evolução. Vamos nessa. É isso aí, camarada. Muito obrigado. Valeu, um abração, André. Grande abraço, grande prazer, camarada. Valeu, camarada. Vamos lá. Presidente. Pois não, ministro Alexandre, chegamos ao fim do julgamento e eu consulto entendemos na sessão política a fim de que possamos coletar todos esses elementos e proclamar o resultado. Não passou ainda? Não veio. Então, 5 minutos, já está prontinho. Fica suspensa a sessão pelo prazo de 5 minutos. Olá, boa noite. Eu sou Marcelo Cosme, do Municipal, desta quinta-feira, histórica está no ar.